novamente no púlpito da Igreja Central de Pasto de Bons. Está com mais de um ano, né? Eu acho que está com quase uns 2 anos por aí, né? Hã? Hã? Irmãos, a primeira vez que eu estive aqui, eu estive pregando algo relacionado à história de José. Passei uns dias por aí, quando o povo me via, ó, José, já corri, entendeu? Hoje eu não vou pregar sobre isso. De já eu quero agradecer o convite, viu, irmão Evaristo? Agradecer o convite. Uns dias aí atrás, o irmão Evaristo entrou em contato comigo, me convidou para pregar. E eu tinha N os motivos para não estar aqui hoje. Mas eu vim. Em nome de Jesus, ele me abençoou e eu vim, cá estou eu. E aquele dia, a última vez, a vez que eu preguei aqui, foi a última vez também que eu preguei em igreja. Porque de lá para cá eu tenho passado por alguns problemas. Eu acho que alguns irmãos conhecem as coisas que eu tenho passado. E isso afetou muito meu psicológico. Hoje a gente até estudou, estava falando sobre o peso, né? Que os problemas psicológicos causam às pessoas. Muitas vezes eu estou por aí, eu estou sorrindo, estou de boa. Parece que estou de boa, né? Parece. Mas nem sempre eu realmente estou. São problemas que nós enfrentamos e que Deus nos ajuda a vencer. Amém? Qualquer coisa que vocês notar que eu estou nervoso, viu? É normal. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus. Se você nunca viu um sermão de 10 minutos, hoje você vai ver, viu? Tô brincando. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Nos anúncios, o Alex passou aí falando a respeito da trilha, né? A gente já vai para o terceiro ano que a gente está realizando a trilha. O primeiro ano foi bem pouquinha gente, né, irmão Evaristo? O irmão Evaristo estava lá, aquela trilhazinha desacreditada e tal, pouquinha gente, acho que tinha umas 20 pessoas só. O irmão Evaristo disse, rapaz, se tiver próximo ano eu venho, quando tiver eu venho. Foi uma ideia que surgiu na minha mente, né, pegando também já a ideia lá de outro distrito que eu participei, que eu fiz parte em 2019 por um tempo. Eu não participei da trilha de lá e, como a gente fez o Impacto Esperança na Vaz e sobrou livros, eu fiquei pensando o que era que a gente ia fazer com os livros que tinham ficado lá. E aí eu lembrei dos interiores que a gente tem ao redor, né, do nosso lugar. E que a gente não prega para eles às vezes. Tem muitos interiores por aí que a gente não faz culto, que a gente não leva mensagem. E eu, rapaz, eu vou fazer um diferente com esse livro. Vou pegar a ideia lá do distrito, lá de Buriticupu, depois de Açailândia, e vou trazer para cá. E esse ano vai ser o terceiro ano da nossa Trilha da Esperança. E graças a Deus nós temos alcançado algumas pessoas através da mensagem que a gente leva. Esse ano, creio que vai dar muita gente. O distrito vai estar em peso lá. E vai ter uma galera também dos Sétimos, lá de Colinas, do Grupo Sétimos. É um grupo aí também que faz ações de moto, um grupo de motociclistas que passam pelos lugares aí fazendo ações, certo? Então, se prepare aí, prepare sua motinha, tem 2 meses para você estar se preparando, arrumar um caninho bacana,
viu? E vai estar lá. E vá, viu? Não vai ter desculpa, não. Tem tempo. Inscrição, R$ 60, viu? R$ 60 era 90. Aí choraram. Eu não vou. Só que também a gente baixa o valor, mas a gente acaba aqui perdendo algumas coisas que poderiam ter a mais, entendeu? Então é isso, vamos se preparando que vai ter muita lama, viu? Lama, serra para subir, para descer, ladeira ruim. E é isso. Mateus capítulo 24, 14, né? E muito livro para entregar, viu? Espero que esteja chovendo no dia, na hora da saída. Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós vamos falar hoje sobre os tempos do fim. Eu quero perguntar aqui, tem alguém aqui que não é batizado? Alguém? Só ele? Pô, beleza, eu vou pregar virado para ti, viu? Primeiro a pregação é para mim, viu? Primeiro eu prego para mim. Depois eu prego para os irmãos. E só depois eu prego para você, viu? Mateus capítulo 24, 14. Gostaria de orar com você, antes de lermos. Santo Deus, Pai querido, nesse momento vamos estudar a Tua palavra. O Senhor vem estar conosco, nos ajudando a entender e a levar para a vida o que vamos aprender aqui, Senhor. Possamos ser pessoas que sejam cheios do Espírito Santo para assim levar a Tua mensagem. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, 14, diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Para a gente entrar aqui, se aprofundar nesse assunto, vamos ver se vocês entendem sobre algo que nós estamos vivendo, né? A nossa estação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no período do inverno, né? Período do inverno. Vocês sabem para que serve a primeira chuva, as primeiras chuvas? Sabem, né? Sabe não, Danúbio? Para quem não sabe, viu, Danúbio? As primeiras chuvas, para quem trabalha com lavoura, as primeiras chuvas servem para molhar a terra e depois lançar a semente, ou seja, plantar. Porque se você plantar com a terra seca, certamente a semente vai morrer. Viu? Durante o nosso inverno, nós temos um período de 15 dias a um mês, que é chamado de estiagem. Ou seja, um mini verão no meio do inverno, entendeu? É um período que passa sem chover. Esse período aí é o período em que a gente já tem lançado a semente e a planta vai germinar e nascer, receber luz solar, porque até as plantas precisam de luz solar, né? Para crescer bem, saudável. Depois vem outra etapa da chuva, que serve para quê? Para a planta se fortalecer, gerar boas sementes, e aí a gente vem e faz a colheita, certo? Entenderam, né? Como é que funciona a questão do inverno na minha mente? Mas é isso. O texto de Mateus 24, 14 fala sobre o tempo do fim. Ele está relacionado ao tempo do fim. Por quê? Nós temos que sair do nosso banco, da nossa cadeira, da nossa casa, para quê? Para pregar o evangelho. Vamos aqui falar das duas chuvas, que a gente já viu falar muito aqui na igreja, né? A chuva temporã e a chuva serôdia. Quando eu acabei de explicar sobre as variações aí do inverno, para que servem as chuvas, eu acabei já de explicar como funciona a chuva temporã e a chuva serôdia, certo? Mas enfim, vamos lá. Quando será o fim?
Mateus também fala, 24:14 também fala de quando será o fim, fala que esse tempo será quando o evangelho for pregado a todo mundo. Esse evangelho só pode ser pregado com a ação do Espírito Santo, e nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para sermos usados por ele. Existe uma ação relacionada ao último texto. A ação ação esta prometida por Joel. Por Joel 2, capítulo 2, versículo 23 e depois o 28. Eu gostaria que alguém pudesse ler. Joel, capítulo 2, versículo 23 e 28. Rapaz, eu tô ficando suado, acho que eu tô nervoso. Joel, capítulo 2, versículo 23 e 28. Vamos lá entender. Minha filha, é bem aqui, depois de... Cadê? De Daniel, bem aqui. Achou, né? Leia. Isso. Capítulo 2, versículo 23 e 28. O povo de Sião alegre-se e regozijem no Senhor seu Deus, pois ele dará a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas. A de outono é a da primavera, como nós fazemos. Amém? 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Esses versículos, eles estão relacionados ao primeiro versículo que a gente leu também. Quando a Bíblia fala que nós vamos receber a chuva do Espírito, isso quer dizer que nós temos que sair de onde nós estamos, como eu já falei, e pregar. O Espírito Santo, ele vai nos usar para quê? Para que nós podemos ir cumprir o ID. Para que nós podemos ir buscar outras pessoas. Nós sabemos que tem muitas pessoas por aí que não sabem, que não pregam, que não conhecem o Evangelho. O texto também, daqui a pouco a gente vai ver um texto que fala que lá no ano 70, foi cumprido também a chuva, já foi cumprido a chuva temporânea, a serôdia, ela já aconteceu naquele tempo. Como que aconteceu? Calma aí. Nós sabemos que as chuvas são importantes para as lavouras. Vou voltar aqui um pouquinho, para o crescimento do plantio. Nós sabemos que também nos tempos bíblicos, essas duas chuvas, temporã e serôdia, também eram importantes quando vinha a temporã. Era hora de lançar semente ao solo, na expectativa da chuva. Quando a chuva temporã ela desce, eu acredito que nós estamos vivendo isso. Quando nós saímos, pregamos por aí o Evangelho, em forma de evangelismo. O que nós mais temos feito? Gente, eu estou nervoso, viu? Eu passo meio sem rumo porque eu estou nervoso, viu? Ontem também eu tive uma noite difícil, eu não sei o que foi que eu comi ou que eu tomei. Eu não lembro de ter tomado nada que me afetasse, mas eu passei a noite todinha acordado, todinho. Só olhando para o teto. E eu acho que isso está me afetando. O tanto que nós temos pregado o Evangelho em forma de evangelismo, o tanto que nós temos levado a mensagem às pessoas,
da nossa comunidade hoje, não dá mais nem para saber o que nós temos que fazer. Fica difícil. Cara, quando vamos fazer um evangelismo, a gente já fica até desanimado. Eu, particularmente, fico desanimado. Quando diz assim, vamos fazer um evangelismo, eu fico desanimado. Por quê? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. As pessoas não aceitam. Pelo menos lá na Vaz está um problema. A gente faz evangelismo, 2 evangelismos que a gente fez lá, 2 anos seguidos. Fizemos 2 evangelismos Calebs. Não teve resultado de nada. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse texto aqui está relacionado ao que eu falei sobre o ano 70. Naquele dia, irmãos, enquanto se cumpria a chuva serôdia, como Paulo fala, aquele dia teve muita coisa bizarra que aconteceu naquele lugar, lá em Jerusalém. Eu vou falar aqui mais devagar para ver se eu... Viu? E já eu peço perdão mais uma vez. Naquele dia, aquelas pessoas, umas se encheram do Espírito Santo. Porém, o cumprimento da chuva serôdia naquele dia se deu pela destruição de Jerusalém. Foi o primeiro cumprimento dessa chuva temporã e da serôdia. Primeiro cumprimento da chuva temporã e da serôdia se deu lá no ano de 70, viu? Em Jerusalém, quando aquela cidade foi destruída. Lá morreram muitas pessoas, porque o exército... Cadê aqui, rapaz, o negócio? Pois bem, eu vou voltar aqui. Em Atos capítulo 2, temos o derramamento do Espírito Santo em um domingo, no qual Jerusalém celebrava a festa do Pentecostes, celebrada em exatos 50 dias após a Páscoa. Essa chuva, que a temporânea, a serôdia, veio com um propósito especial. Ou seja, esse propósito era aniquilar todas as pessoas que estivessem naquele local, naquele dia, deixando de fora dessa aniquilação apenas os cristãos. E o que aconteceu para que os cristãos fossem poupados daquela aniquilação? 40 anos antes, Jesus, em um momento, ele falou que algo iria acontecer naquele lugar. Quando o exército entrou para fazer aquele derramamento de sangue, em um momento, eles baixaram a guarda. Quando eles baixaram a guarda, todos os cristãos que estavam naquele lugar correram, ou seja, fugiram. E diz que as escadas daquele lugar jorravam sangue como enchentes de chuva. Agora imagine só. Imagine só a situação naquele momento. E aí eu lhe pergunto, quem foi que foram salvos daquele derramamento de sangue? Os cristãos. Por quê? Porque Jesus
já tinham alertado. Jesus já tinha feito, há 40 anos antes, um comentário sobre aquilo. E ele falou exatamente o que aconteceu. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses. Cadê o negócio, papai? Irmãos, perdão, alguém pode ler para mim, por favor? Colossenses 1, 23. Uhum. Colossenses 1, 23. Quando se trata da chuva serôdia, que será a última chuva, que será derramada, ela se trata realmente do tempo do fim que nós estamos vivendo. Meus amigos, você que não aceitou ainda o evangelho da salvação, você corre grande risco. Eu tenho que lhe falar, você corre grande risco. Agora é para ti, viu? Se você não aceitou ainda, você corre grande risco. Por quê? No ano 70 algumas pessoas se salvaram. E no final dos tempos, também será que, como aquele tempo, Jesus ele alertou aquelas pessoas do que iria acontecer 40 anos depois. E eles se prepararam para aquilo. Quando os soldados baixaram a guarda, eles fizeram o quê? Correr. Hoje nós estamos vivendo aquele tempo novamente. Quando nós saímos e vemos tudo que está acontecendo no mundo, vemos tudo que vem acontecendo com a gente mesmo, no nosso lugar, coisa que a gente nem imaginava que estaria perto. A gente fica abismado, com medo. E o que nós cristãos, nós servos de Deus, queremos é que você aceite, para que você não possa fazer parte daquelas pessoas que ficarão aqui. Daquelas pessoas que ficaram aqui, meu amigo. Porque serão dias de angústia. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, se você não tiver aceitado, se você não estiver vivendo de acordo com o que a palavra diz, de acordo com o que a Bíblia ensina, infelizmente você vai fazer parte daqueles que vão ficar. Eu sempre, quando eu prego, eu sempre lembro de 4 senhorinhas. Eu acho que eu até contei já, eu acho que vocês já conhecem essa história. De 4 senhorinhas que eu conheci quando eu estava no ano de missão. Fizemos um evangelismo de Caleb. Passamos 20 dias pregando o evangelho em um povoado com umas 350, 400 famílias. Estava dando muita gente. E as pessoas, para chegar e sair daquele lugar, para chegar lá, elas estavam muito mais empolgadas do que os próprios Calebs e os próprios irmãos da igreja. Eram os primeiros a chegar
eram os últimos a sair. Às vezes eu mandava o irmão, eu preciso ir para casa dormir, será que amanhã a gente está de volta e tal? E aí, assim, as visitas iam embora, porque se não mandasse embora, eles não iam. No último dia, a gente mudou para a igreja, fez cerimônia batismal lá. Tinha 4 senhoras que eu tive o privilégio de conhecer durante o período que eu passei lá. Era um lugar que eu já estava tipo, acostumado com as pessoas. Eu entrava na casa delas como se fosse a minha. E no dia que eu não ia, eles me ligavam. Ah, já está onde? Rapaz, que não apareceu aqui, não sei o quê. E brigava mesmo. Eu sempre tive, eu não sei se isso é um dom, mas todo lugar que eu chego eu faço boas amizades. E no último dia, depois do batismo, eu já tinha conversado com elas, já tinha passado na casa delas, conversado com elas, levei ficha para preencher. Elas, não, irmão, não sei o quê. Aí, tudo bem, eu não sou aquela pessoa que gosta de obrigar, né? Porque tem uns irmãos que falta botar a faca. Não, você vai ter que preencher a ficha, eu não sou assim. Eu faço meu apelo, às vezes a pessoa chora se quiser chorar, mas aceitar é uma decisão dela. Terminou o batismo, todo mundo se despedindo para ir para casa, eu estava saindo, a irmãzinha bateu no meu ombro, eram 3 delas. E ficou um assim, outro na frente, eu praticamente levei o enquadro. E ela, Joás, nós estávamos conversando ali, a gente estava combinando, nós 3, de da gente se batizar. Isso vai acontecer antes de tu ir embora. Eu, beleza, mano, fiquei feliz, super feliz, entendeu? Só que mal sabia eu e elas que o pastor iria me mandar embora no outro dia. E eu, tudo bem, irmã, a gente vai combinar aí um dia para fazer seu batismo, não sei até quando eu vou ficar aqui, mas creio que ainda passarei uns 2 a 3 meses por aqui. E aí a gente vai organizar, a gente vai continuar estudando e você vai tomar a decisão e a gente vai lhe batizar. Tá bom, Joás. Assim foi feito. No outro dia, o pastor Joás arruma a mala, vai para tal lugar, o rapaz e as irmãzinhas. Beleza. Vim embora. Fui para outro povoado lá perto de Buriticupu, Sagrima. Fui para o ACAMPG. E até aí eu não sabia que eu já vim embora mesmo para minha casa. Eu pensei que ia embora para outra cidade, para outro distrito, entendeu? E aí, a gente participou do ACAMPG, voltamos, estava eu lá com meu colega lá brincando de tênis de mesa. Quando eu recebo a ligação, Joás, arruma tuas coisas que amanhã pela manhã tu vai para casa. Irmãos, eu, sinceramente, foi assim uma coisa que até hoje eu não perdoo, não, aquele pastor. Era um sonho, entendeu? Era um sonho que eu tinha de participar do OIN. Eu participei. Porém, não aconteceu da forma que eu queria participar do projeto inteiro. Eu só participei em uma parte, metade do projeto. Era um ano, eu fiquei 5 meses. Ele já veio umas 2 vezes aí no nosso retiro aí. Ele passe aí, meu amigão. Tá bom, amigão. Tá. Brincadeiras à parte, irmãos. A gente. Eu não gosto dele, não vou mentir. Porém, não tenho nada contra ele. Deixa o bichinho lá. Ele vai pro céu também. A gente vai se falar normal. Viu? Eu falei que não perdoou ele, foi tom de brincadeira, eu perdoo sim. Já perdoei faz tempo, senão ele já teria ouvido algumas de mim, quando ele veio por ali me chamando de amigão. Mas é isso, a gente tem que viver a vida, né? Continuando a história, eu cheguei em casa, 15 dias depois, que as irmãzinhas tinham ido lá, onde eu falar que ia aceitar a decisão, eu estava lá de boa, em casa, recebi uma mensagem no meu celular, ó, Joás, a irmã, fulano e tal, ela faleceu hoje pela manhã. Irmãos, aquilo para mim foi como tomar uma facada. Foi assim, muito chato, entendeu? Foi ruim. Por quê? Elas tiveram a oportunidade, meu amigo, de aceitar. Elas tiveram a oportunidade de aceitar. Um mês depois, infelizmente, eu tive a notícia
de que a segunda também faleceu. 6 meses depois que eu estava em casa, eu recebo uma ligaçãozinha no meu celular, ó, Joás, a irmãzinha, aquela assim, eu lembrei dela, ela também faleceu. Eu não tinha falado de 4. Um ano depois, estava eu lá em Tocantins. E eu tinha prometido para essa última que eu ia voltar lá na casa dela. Fui lá me despedir dela. No dia que eu vim embora, fui lá me despedir dela, a bichinha. Pensei que ela ia infartar lá mesmo. Cara, tu vai embora, sei o que, aquela tristeza toda. E eu recebi também a notícia que a dona Maria tinha partido. Só que a dona Maria, na minha mente, eu relevei por quê? Porque ela me contou uma história triste. Enquanto eu estava visitando ela com a minha equipe, ela tirou uns cocos pra gente, a gente estava tomando água de coco, e ela começou a contar a história dela. Ela teve uma filha, deixou a filha dela com a outra filha mais velha em casa, saiu para quebrar coco. Só que da casa dela até onde ela saía para quebrar coco, tinha um riacho. E ela tinha que atravessar aquele riacho. Ela atravessou, foi lá quebrar coco. E naquele riacho tinha, abaixo um pouco, tinha um lago. E no meio do lago tinha um pé de buriti. Ela conta que todas as noites, naquele pé de buriti, ela ouvia tambores batendo. Todos os dias à noite ela ouvia tambores batendo naquele lugar. Mas ela já estava lá morando muitos anos, acostumada com aquilo. Deixou a filhinha lá, poucos meses. Saiu para quebrar coco, o esposo dela também tinha saído. Quando voltou para casa, procurou a filha dela, pequenininha, não encontrou. A outra também, que tinha ficado lá para cuidar, também não sabia onde a menina estava. História dela. Ela saiu para procurar a menina. Chegando no lago, ela se deparou com a filhinha dela boiando no meio do lago, sem vida. Ela falou que o cabelo da menina era pretinho, né? Mas que naquele momento o cabelo dela estava amarelo. Amarelo cor de ouro. E ela entrou na água, pegou a filha dela, tirou, colocou no chão, com a cabeça da criança em cima de uma pedra. E ela falou também que aquela pedra que a menina ficou com a cabeça em cima também ficou amarela. Eu não entendo por quê. Foi a história dela. Passou-se o tempo, o riacho secou, não se ouviu mais som de barulhos de tambores, o pé de buriti que tinha no meio morreu e ali se acabou a história do lago e do riacho. Porém, não se acabou a cicatriz que ela carregou dali. Pouco tempo depois, o esposo dela saiu, disse que para caçar. Eu lembro dessa história como se ela estivesse contando para mim agora. E lá ele conseguiu tirar a própria vida. Um mês depois, estando ela em casa, a casa dela pegou fogo. Perdeu tudo. A única coisa que sobrou da casa foi a banda de uma caixa que ficou em cima de um banheiro, aqueles banheiros que o governo fazia antigamente. Banheiro, não sei como é que chama não, mas é o governo que fazia.
E a caixa ainda estava lá, 20 e poucos anos depois, em cima, queimada até a metade. Ela contando isso, as meninas, olhei para as meninas, tá tudo aos prantos, mulher. E eu confesso que até eu me emocionei com a história dela. Porém, no dia do batismo, dos 3 netos dela, no último dia de evangelismo, ela também ia se batizar, só que tinha uma condição. Ela não entrava em caixa d'água, não entrava em rio, não entrava em lagoa, não entrava em nada, ela não banhava em chuveiro, não banhava com se joga. Eu fiquei assim, ó, irmã Maria, como é que você toma banho? Me leve a mal não. Ela, irmão, eu pego uma bucha. Eu molho a bucha e vou passando. Porque ela pegou trauma de água, devido ao caso que aconteceu com a filha dela. O pastor disse, irmã, nós vamos ver uma forma de batizar você. Ela nem encostou perto da caixa onde os filhos dela, os netos dela foram batizados. Você quer batizar que ele por aspersão, né? Jogando água com a canequinha, molhando e tal. Ela não tem como. Não tem como. Aqui no fundo da igreja tem um banheiro, tem um chuveiro. A gente lhe batiza lá. Não toma um banho em chuveiro. E eu relevei a história daquela mulher. Eu relevei isso. E eu acredito que um dia talvez eu possa ver no céu. Não vou dizer que eu vejo, mas também não vou dizer que eu não vejo. Porque só quem sabe é Deus, no coração dela. E eu fico refletindo enquanto aquela mulher, ela teve o desejo. Ela sentiu no coração o desejo e chorou. Porque não podia daquela forma. Muitos hoje podem ser mergulhados no rio, mergulhados na caixa e tomar decisão. Nós temos, ou seja, você que não aceitou ainda, que não tomou a decisão do batismo, você tem 2 opções. Ou você morre sem tomar essa decisão e perde o céu, ou você usa do que você pode, tomando a decisão e participe do céu. Não seja só eu vou dizer um membro visitante. Você tem que ser um membro batizado da igreja. Porque a gente chama de visita, mas visita é quem vem e não volta mais. Vamos lhe chamar de visita. E você tem a decisão em suas mãos. Aquelas 3 mulheres que eu citei primeiro, elas tiveram a decisão. Hoje nós estamos correndo atrás, fazemos evangelismo, pagamos as pessoas. Nós praticamente pagamos as pessoas para participar dos evangelismos. Tem gente que compra, tem umas igrejas aí que compra fogão, compra bicicleta, compra isso, compra aquilo. E as pessoas eu não aceito, eu não quero preencher ficha, eu não quero tomar decisão agora. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para a semana que vem, tal dia, antes de você ir embora. O derramamento da chuva serôdia, ela pode acontecer na sua vida a qualquer momento. Sabe por que eu digo isso? Naquela missão Caleb nós estávamos cumprindo para aquelas pessoas que estavam lá. Estávamos cumprindo a chuva temporânea como forma de pregação do evangelho. Infelizmente, para aquelas 3 senhoras que não tomaram a decisão do batismo sem nenhuma desculpa, para elas aconteceu a chuva serôdia. Nós lançamos. Foi o momento da colheita.
Elas não aceitaram o chamado do Espírito, o chamado de Deus. E, infelizmente, elas se foram sem aceitar. Nós, irmãos, já membros batizados, será que nós estamos aptos a receber a chuva do Espírito Santo sobre nós? Será o que nós temos praticado em casa? Será como nós temos agido com a nossa... será como é as nossas ações entre família? Será como é a nossa ligação com o nosso vizinho, a nossa intimidade com ele? Será que nós somos bons vizinhos? Será que nós somos bons exemplos para eles? Será que eles olham para o Rafinha, para a esposa do Rafinha, para a Letícia? Será que os vizinhos deles, será que os seus vizinhos olham para você e dizem, esse povo aqui do meu lado, eles são exemplo? Será que eles estão seguindo o exemplo de vocês pelo testemunho que vocês dão, pelo testemunho que eu dou? Ou será o que as pessoas, mesmo que não sejam os vizinhos, aqueles mais distantes, será como que eles veem a minha vida fora de casa, fora do templo? Será que eles nos tratam como irmãos? Porque em qualquer lugar que você chegar, se você for um adventista de verdade, eles vão conhecer. Eu duvido, se tem alguém aqui, ou eu posso até duvidar, porque talvez tenha, mas eu tenho certeza que a maioria já chegou num lugar, você tá de roupinha normal, do dia a dia, e chega alguém e dizer, tu é da igreja, né? Um dia eu estava lá em Nova York, ano passado, na Missão Caleb, e eu saí para cortar o cabelo. Saí short mesmo, normal, camisa normal. Cheguei lá, a primeira coisa que o rapaz perguntou, tu é da igreja? Eu sou. Tu é adventista, né? Eu fiquei assim, rapaz, me diz uma coisa, tu me conhece de onde, cara? Eu ultimamente tenho andado muito suspeito das coisas. Rapaz, tu me conhece de onde? Me diz logo que eu não vou dar informação minha sem saber de onde é que me conhece, não, tô fora. Ele, moço, calma, só o teu jeito de tu chegar aqui e falar comigo eu já conheci. E quando eu saí, ele disse assim, rapaz, teu nome é... Quando eu ia saindo, ele, me diz uma coisa, teu nome é bíblico, né? Eu, não, bicho, tu andou pesquisando sobre minha vida. Rapaz, eu nunca te vi, mas eu sei que teu nome é bíblico. Eu realmente mas eu não vou dizer não. Ele, não, moço, fique de boa, isso aí. Não é dizendo que eu sou, não é dizendo que eu vivo assim, mas eu faço o máximo, eu dou o máximo de mim, para que onde eu ande, as pessoas consigam enxergar o Espírito Santo sobre mim. Você, tome sua decisão, meu amor. Estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. E o fim será trágico. Se você não tomar a decisão no último dia, quando a porta da graça se fechar, você vai se arrepender amargamente. E você vai se lembrar dessas palavras que eu estou lhe dizendo aqui. Onde tudo que aconteceu na sua vida vai vir como reflexo na sua mente. Vai vir como reflexo na sua mente.
Você vai se arrepender amargamente de não ter aceitado. E você vai lembrar do que eu estou lhe dizendo aqui e dizer para si mesmo: eu deveria ter tomado a decisão. Bem que o Joás falou naquele dia. Eu digo isso para todo mundo que eu encontro, para todo mundo que eu dou estudo. Eu digo, para quê? Para que fique claro na mente dele que a decisão estava nas mãos dele. E se ele não tomar, e ele se perder, a culpa não foi dele. A culpa foi dele. E você, e eu, e você, que já tomamos essa decisão, se nós desviarmos do pé dos caminhos de Cristo, você também vai se lembrar desse momento aqui. Você vai se lembrar do que eu vou lhe dizer agora. Será a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Às vezes nós trocamos a salvação por nada. Por nada. Nós deixamos de vir à igreja por causa de uma programação de televisão que não lhe ensina nada do que tem a ver com a Bíblia. Mas que nós venhamos ser perseverantes, que nós venhamos ser firmes na promessa de Cristo, firmes na rocha, que nós possamos cumprir o ID que Deus nos pede. Que a chuva do Espírito Santo esteja sendo derramada todos os dias sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Amém? Nesse momento, nós vamos cantar o mesmo hino do inário que foi cantado no início, mais perto quero estar. Por quê? Irmãos, eu gosto muito desse hino. Por quê? Foi o hino que eu mais usei durante esses meus últimos anos. É o único hino que me traz o conforto que eu busco.